Olá, começa agora mais um programa Cidadania Mulher. Ela teve papel fundamental na história do nosso país. Muita gente não sabe, mas foi Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que convenceu o marido a proclamar a independência do Brasil, que completa agora 200 anos. Mas, só recentemente, a primeira imperatriz brasileira começou a ganhar esse reconhecimento. Vamos saber mais sobre o seu papel nesse processo com o historiador Bruno Antunes de Cerqueira, que é também fundador do Instituto Dona Isabel I, a Redentora, uma associação que apoia a pesquisa histórica sobre os abolicionistas brasileiros. Muito bem-vindo, professor Bruno. Obrigado. Professor, quando a gente fala de independência do Brasil, a gente está comemorando agora o bicentenário da independência. A imagem que vem à mente da maioria das pessoas, provavelmente, é a pintura do artista Pedro Américo, que a gente pode até conferir aqui nos nossos monitores. Mas a gente sabe que a história foi mais do que isso, né? Tem muita coisa por trás dessa representação, não é? Com certeza. Obrigado a vocês, Karine, a todos aqui do programa Cidadania Mulher. Já estive aqui outras vezes para falar de outros temas de cidadania do Brasil. A independência do Brasil é um processo histórico, não é? Existe uma diferença entre fato histórico, processo histórico, não é? Eras históricas, que às vezes são convenções nossas de historiadores. Por exemplo, a Idade Média são 1000 anos de história e a gente não conhece essa Idade Média e pensa que ela é um período pequeno da história. Ora, 1000 anos de história não pode ser uma coisa mínima, né? Idade Antiga, então, a mesma coisa, é um termo totalmente vago, não é? Para a independência do Brasil, a gente encara que o quadro do Pedro Américo de Figueiredo Melo, que era um paraibano, não é? A serviço da coroa imperial, ele, na verdade, tem vários porquês, né? Eu não sou especialista em história da arte, eu tenho vários amigos que são, vai poder lhe dizer minuciosamente todos os elementos que compõem aquele quadro e por que eles estão ali, incluindo o próprio autor. Mas a ideia é que o quadro louvasse o gesto de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II e avô de Dona Isabel, porque isso foi no fim, né, do Império. Na verdade, a gente estava na transição para a República, que não aconteceria se tivesse havido o terceiro reinado. Quando o artista pintou o quadro. Exatamente. Pedro Américo de Figueiredo Melo, o irmão dele, Aurélio Francisco de Figueiredo Melo, são dois artistas da corte imperial, a serviço da corte, a serviço também das províncias do Império, para pintarem, né, essa epopeia da história do Brasil do século XIX, que era o Brasil que se formou enquanto Estado Nacional. Antes disso, a gente era uma colônia de Portugal ou um território ultramarino do Império Português, e o Brasil é um caso muito sui generis, que é sobre o qual a gente vai falar aqui agora. Um príncipe herdeiro do trono da antiga metrópole, que proclama a independência da antiga colônia, tendo como mulher uma arquiduquesa austríaca, da família imperial católica mais importante daquele tempo e que tinha, obviamente, uma criação, imagino que você vai me perguntar, uma criação absolutamente conservadora radical, né? Uma criação que não era para ela necessariamente atuar como ela atuou. Em alguma medida. Em outra medida, era sim para ela atuar à frente de um processo. Eu até quero saber, assim, como que ela chegou ao Brasil, qual é essa relação que existe entre a corte da Áustria e a de Portugal. Como é que foi que ela chegou aqui? É uma relação muito, digamos assim, íntima, protocolarmente falando, mesmo que o protocolo não seja uma coisa de intimização, né? Mas por quê? Porque as famílias reinantes são todas parentas, não é? Então, a Casa Real Reinante de Portugal, a Casa Imperial Reinante do antigo Sacro Império Romano Germânico, cujo último titular foi o imperador Franz, pai de Dona Leopoldina, a Casa Real da Espanha, que são os Bourbon, que são da França, todos eles são uma grande família, todos eles são aparentados 1 milhão de vezes. Então, Dona Maria Leopoldina, a arquiduquesa Leopoldine, né, lá como se você pronunciasse em alemão, ela já era prima do marido dela, né? Então, ela, quando lá em Viena, os diplomatas, em nome de Dom João, príncipe regente, depois rei, né? Porque Dom João, em 1816, a mãe dele morreu no Rio e ele se tornou rei no Rio de Janeiro. Até então, ele era só o príncipe regente de todo o império. Então, os diplomatas, o embaixador
específica embaixada para o casamento do herdeiro de Dom João com uma filha do César, né, do Kaiser, né, do mundo católico. Então pedem a mão dessa jovem arquiduquesa. Até aí ela não sabia nada, né, sobre o Brasil e, enfim, o antigo império, essa parte americana do Império Português, né? Mas, como ela mesma diz numa carta à irmã, Marie-Louise, que era a imperatriz dos franceses, casada com Napoleão. Com Napoleão Bonaparte. E que, na verdade, quando elas eram crianças, era visto como um demônio pela família dela. E um dia a irmã, portanto, casou com um demônio, né, na cabeça delas, meninas, né? Como ela mesma diz, nós princesas somos dados, jogados na política, nessa política internacional, pelos grandes e poderosos, né? O pai dela e o primeiro-ministro do pai dela, que era o príncipe de Metternich, né? Então, quando chega toda essa proposta, a arquiduquesa se impressiona com a ideia e fica como uma jovem, né, adolescente, meio que encantada com a ideia de casar com esse primo que ela não conhecia e virar a princesa herdeira de um império lá da América, não é? E não da Europa, como todas as irmãs e primas irmãs dela tinham que ser. E aí ela vê retratos, né, de Dom Pedro, o futuro marido, e ela acha ele um Adonis, né, brasileiro, não? Um rapaz jovem, garboso, bonito. Então, vamos dizer que ela se apaixona antes de conhecer o marido. Ela é uma menina com a mais alta educação da época, né? Diferente das meninas comuns, ela não era comum, nem era nobre, ela era uma princesa e arquiduquesa, ou seja, ela era da mais alta realeza existente, não é? E filha do, como eu disse, o último sacro imperador romano-germânico. Então, a mais alta educação possível foi a que ela teve, em Viena. E ela, é muito curioso, se ela não casasse, eu costumo dizer, né, que a história não é feita de si, mas a gente pode imaginar isso porque a documentação, de alguma maneira, fala disso, né? Ela seria uma espécie de, entre aspas, uma ministra da cultura da Áustria, não é? Se ela não tivesse tido a oportunidade de um marido, de um casamento, de uma união dinástica, né? Eles se casavam entre si. Mas ela casou e veio em maio de 1817, no dia do aniversário de Dom João, ela casou e depois ela vem com a sua comitiva para o Rio de Janeiro para conhecer a sua nova família. O rei Dom João a recebe como filha, né? Ele era bisneto de uma arquiduquesa da Áustria, então eles já tinham esse parentesco. E ela então descobre um Brasil e, bom, a antiga colônia de Portugal, agora feito já Reino Unido, quer dizer, já era soberano num concerto internacional. Ela descobre esse país que é muito diferente da Viena em que ela foi criada. Ela se decepcionou, né, um pouco. Olha, ela achou tudo muito bonito, a natureza sempre exuberante, não é? Mas havia o câncer da escravidão, né? Isso chocava muito aos olhares de todos os estrangeiros, né? O Rio de Janeiro, que quando ela chegou, passou por um banho de... né, literalmente, né, até óleo de cravo jogado no chão, folhas de bananeiro, tudo para disfarçar, não é, os odores, né, pestilentos lá do Rio, muito calor, ela sofreu com calor. Agora, ela se encantou por esse país, ela se apaixonou pelo Brasil em alguma medida, se apaixonou pelo marido dela, gostou muito do sogro e tio em alguma medida. A tia, que era a sogra, prima tia, né, ela tinha um certo receio, porque a dona Carlota era muito autoritária, tinha 1,50 m só de altura, mas era uma pessoa muito difícil de tratar, então ela sempre, a princesa real e depois a imperatriz, tinha uma certa reserva com a sogra, né? Mas ela se deu muito bem com as cunhadas todas as princesas de Bragança, primas de Dona Leopoldina, também tinham uma alta educação, então elas conversavam entre si em francês, todas amavam música, os Bragança eram músicos, e ela já tinha conhecimento musical, Dona Leopoldina, então vai haver um grande entrosamento, né, dela na família. É claro que também há os estranhamentos, né? Porque a família do marido é uma família aparentada dela, mas não é a família dela exatamente igual. Então, ela também terá os estranhamentos. Mas se darão muito bem todos no início, né? Quando ela chega. E ela, quando chega, não tem a menor ideia do que ocorrerá politicamente quando houver, né, 3 anos depois, a Revolução Constitucional do Porto, a exigência do retorno do sogro dela para
Portugal, que no início era uma exigência do retorno da família, sobretudo do marido dela e dela, porque muitos temiam que o marido dela era influenciado por ideias liberais, e era mesmo. E ela vai ter um papel fundamental nesse processo todo. Pois é, como é que essa articulação política, como é que ela se deu por parte da dona Leopoldina? Como é que ela se entrosou com a política? Pois é, no início ela não podia ter entrosamento nenhum. O rei era o sogro dela, todo poderoso, né, rei e imperador das terras desse grande Portugal. A rainha sogra era, como eu disse, uma pessoa difícil, ela temia, né? Uma vez a dona Carlota deu um tapa na cara de Dom Pedro na frente da corte, na frente dela, então ela tinha pavor dessas coisas da sogra e tal. Então, pessoas autoritárias, né? Era o absolutismo, como a gente costuma chamar, embora esse termo tenha que ser um pouco relativizado, mas, de qualquer maneira, a dona Leopoldina não teria papel político naquela ocasião. Foi o fato de que houve uma revolução liberal, vintista, o vintismo, como a gente fala, né, em Portugal, essas ideias liberais exaltadas que exigiram o retorno de Dom João. Dom João mesmo não queria voltar para Portugal. Ele voltou obrigado. E aí aconteceu o seguinte, ficou muita discussão, se voltava Dom João, Dona Carlota, a corte inteira, Dona Maria já tinha morrido, ou se, na verdade, não, iam Dom Pedro, a Dona Leopoldina e os filhos que ela já tinha gerado, que ela vivia grávida, né? Bom, e aí, na verdade, decide-se que Dom Pedro vai ficar, em nome do pai, regendo o Brasil. Porque é óbvio que se toda a família se retirasse, e aí é que começa a entrar Dona Leopoldina na política brasileira, se toda a família saísse do Brasil, a chance de o Brasil não existir como império soberano, nação, Estado Nacional livre e soberano era muito grande. Porque, na verdade, essa parte do Império Português, ela sempre foi muito dividida. O Brasil não era o Brasil que a gente entende. Por exemplo, o Pará e o Maranhão eram como se fosse um país. Pernambuco era outro país. O Rio Grande do Sul era outro país. São Paulo era outro país. Então, é um sonho dizer que o Rio de Janeiro ia conseguir, de fato, não é, fazer o que fez, se não fosse Dom Pedro, Dona Leopoldina e José Bonifácio. Mas não são só eles, há vários outros e há também mulheres além. Mas, sobretudo, sem Dona Leopoldina, não é? Dom Pedro, como você disse na abertura do programa, não teria se convencido da necessidade não só de ficar no Rio e de representar o pai e, por fim, ele mesmo ser aclamado, mas de entender que se ele fosse embora, a monarquia, que era um valor absoluto, não é? Não o absolutismo, não é disso que eu estou falando, um valor absoluto. Para ela, a arquiduquesa Leopoldina, princesa real do Reino Unido, e para ele, príncipe real do Reino Unido, herdeiro do trono de Portugal e do Brasil, fosse mantida. Então ela enxergava isso era uma coisa que ele não visualizava como ela. Ela não conseguia enxergar, ela tinha, desde 1821, do final ali, um ano antes da independência, ela já tinha essa articulação com os chamados patriotas brasileiros, né, que até culminou no dia do Fico. Como é que foi essa história? Exatamente. Dona Leopoldina e Dom Pedro são um casal muito católico, né? Não tinha essa coisa... Hoje a gente é liberal em relação à religião, não era assim, né? A cosmovisão deles, a visão de mundo deles, era como se fosse assim, ultracatólica, digamos assim. Eles, então, partilhavam de muita coisa, mas Dom Pedro era o filho herdeiro de Dom João. Então, havia uma ambivalência que é íncita, digamos assim, àquele personagem. Porque ele era o herdeiro do Brasil, mas ele era o herdeiro de Portugal também, e de todo o império, não é? Desunir esse império não poderia ser uma coisa boa, ninguém queria isso, né? E Dona Leopoldina também no início não queria, o José Bonifácio também não queria, ninguém queria isso, ninguém queria essa independência. As pessoas queriam só que a autonomia do Reino do Brasil fosse mantida. Só que os acontecimentos foram atropelando tudo isso. E aí, as ordens que vinham das cortes de Lisboa, a corte de Lisboa é o parlamento, não é a corte do rei, é o parlamento, né? No plural. As cortes de Lisboa mandavam ordens, decretos sucessivos que não só menosprezavam, diminuíam o papel de Dom Pedro, que era regente do reino, como, na verdade, diziam o seguinte: olha, você não é nada, o seu pai é que é o rei e ele já é constitucionalizado, digamos assim. Portanto, a autoridade já é dividida. A sua, então, vai ser menor ainda, falando no português atual.
Dona Leopoldina, que era, obviamente, monarquista e católica, né, tradicional, ela entendia o seguinte: se nós voltarmos, né, se nós formos para a Europa, você vai ser menos até do que o seu pai está sendo. O seu pai, o rei, nosso querido, amado, é assim que ela dizia, né? Dom João adorava Dona Leopoldina e Dona Leopoldina adorava Dom João. Dele vai ser tirado todo o poder e depois o seu idem, não é? Só que Dom Pedro era influenciado pelo constitucionalismo, né, pelo Benjamin Constant de Rebecque, por vários dos pensamentos que ele chegava. Ele era muito leitor, criou uma maçonaria dele própria. Dona Leopoldina já não tinha esse perfil. Ela era mais conservadora, de fato, muito católica, né? Mas ela, por outro lado, o católico tem essa visão também, né? Quer dizer, se você tem um clamor popular, não é? Você tem que entender esse clamor. E, em alguma medida, os Braganças já tinham muito disso, você deve se adiantar a esse clamor. E ocorre que, entre 1821 e setembro, que é quando há o Grito do Ipiranga, que não é a independência do Brasil. O Grito do Ipiranga é o que está no quadro do Pedro Américo. O Grito do Ipiranga é um episódio da independência do Brasil. Ele não é a independência do Brasil. A independência do Brasil é um processo histórico cheio de episódios, cheio de personagens, não é? Cheio de contradições, uma quantidade significativa de contradições, e Dona Leopoldina está no meio do furacão. E, de fato, ela pode ser entendida como ela foi chamada de paladina da independência ou a mãe do Brasil independente, a mãe da pátria brasileira, não é? Porque sem Dona Leopoldina, Dom Pedro e com José Bonifácio, que eles, aliás, ficaram amicíssimos, Dom Pedro não teria se convencido de que a saída dele do Brasil à volta para Portugal, ele só saiu de lá quando ele tinha 9 anos, de fato acabaria com esse império, não é? Mas acabaria mesmo com esse império português, que era, enfim, transcontinental. E ali no início de setembro, o que aconteceu? Ele acabou tendo que fazer uma viagem a São Paulo, né? Ela assumiu interinamente? Exatamente. O príncipe viaja e ela fica como regente do Reino do Brasil, né, interinamente, claro, ela até escreve, como a neta dela, Dona Isabel, também vai escrever, que não gostava muito dessa coisa de deter o poder todo, mas ela fica interina, vai ser coisa de semanas, quando finalmente, em 2 de setembro, uma reunião do Conselho de Estado, presidida por ela, na Quinta da Boa Vista, que é o palácio onde eles moravam, o palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Nessa reunião, os patrióticos, Joaquim Gonçalves de Ledo é quem secretaria e assina, né? Ao contrário das pessoas que dizem, hoje tem vários erros históricos que são proferidos, né? Dona Leopoldina assinou a independência? Não, ela não assinou nada. Ela presidiu a sessão do Conselho de Estado, não é? Em que se decidiu que Dom Pedro tinha que ser avisado de que se ele não declarasse um rompimento, não é? Eles seriam presos até eventualmente. Eles seriam mesmo presos. Eles seriam presos e levados de navio para Portugal. Isso chegou num tal ponto que ela e o conselheiro disseram, não é? Frases famosas, o pomo está maduro, colhei-o já, coisas do gênero. Disseram, olha, Majestade, de uma Alteza. forma ou de outra, o Brasil vai ser independente, né? Querendo... Exatamente. São palavras de Zé Bonifácio e Dona Leopoldina pensavam muito similar e eles diziam, olha, vai acontecer a separação e nós vamos ser retirados. E o Brasil, ao invés de ficar unido sob o manto dos Bragança e dos Habsburg, que é a família dela, né? Ela era da dinastia imperial mais importante do mundo, não é? Ao invés disso, né, não vai ter esse Brasil. A probabilidade toda é de que tivesse, sei lá, 5 ou 6 ou 10 até repúblicas, né? E ela não queria nada disso, até porque a prole dela, os filhos de Dona Leopoldina, eram filhos do Brasil e ela queria que eles reinassem como soberanos daqui. Porque, obviamente, a união da Casa de Bragança com a Casa de Habsburgo-Lorena fazia uma nova dinastia. E foi exatamente assim que aconteceu. Por isso que, apesar do verde e do amarelo no decreto do imperador Dom Pedro I fazer referência à mata e ao ouro, etc., na verdade foi a homenagem do Jean-Baptiste Debré à casa de Dona Leopoldina, né, a dinastia Habsburgo-Lorena, e à casa de Dom Pedro, que são os Avis Bragança. Então, de fato, ela entendeu isso, percebeu, ela era extremamente arguta, inteligente, ela entendeu que isso era uma solução e que isso os livraria, inclusive, de uma vida
relativamente reclusa, né, aprisionada lá em Lisboa, sabe-se lá que vida que eles teriam. E o que o senhor atribui, ao que o senhor atribui esse esquecimento do protagonismo dela? Ela faleceu 4 anos depois, né? Quase 4 anos depois, se eu não me engano, disso. Não sei se isso também colaborou, mas por que ela não é lembrada dessa forma? Então, por vários motivos. O primeiro dos quais tem muito a ver com a cidadania das mulheres, né? As mulheres na história, elas são invisibilizadas, não é? Assim como os indígenas, assim como os negros, né? Hoje, o que é político para nós fica parecendo que sempre existiu, né? Então sempre uma mulher negra, como é a Maria Filipa, né, de Oliveira, lá da Bahia, uma marisqueira, então ela ia ser famosa. Não, alguns historiadores poderiam conhecer a história dela e conheciam, mas ela não ia se tornar tão famosa assim porque a história, a escrita da história é feita pelos homens, né, em primeiro lugar, e ela é uma escrita sempre, digamos, isso é um reducionismo, claro, mas a gente pode dizer, dos vencedores. Ora, há vários motivos para fazer Dona Leopoldina ter caído no esquecimento. Um deles você já adiantou. Ela morreu em 1826, no fim do ano, quando o marido, inclusive, estava fora. Ele foi um péssimo marido para ela, evidentemente, no final do casamento, né? O casamento foi um horror e ela, inclusive, chegou a, entre aspas, se separar, porque ela assinou uma carta para ele, mandou ele sair de casa e assinou como Maria Leopoldina de Áustria, ou seja, fazendo questão de dizer que era pelo nascimento superior ao marido, né? Mas ela foi a maior conselheira dele, né? Então, esse biógrafo, Carlos Oberacher e vários outros autores vão dizer o seguinte: perder Dona Leopoldina e perder José Bonifácio para Dom Pedro era perder o chão, era perder tudo. Eles eram os principais apoiadores dele, né? Agora, Dona Leopoldina morrendo, e aí é que entra a história, ela deixa vivo um bebê de 1 ano, que é Dom Pedro II, né? Órfão da mãe. Mas Dom Pedro II não foi criado por ela. Então, só isso, ele foi criado num culto à memória da mãe dele como uma santa imperatriz. Mas ela não viveu. Então, Dom Pedro II do Brasil, que reinou e governou tantas décadas, né, não teve a mãe, também não teve o pai depois. E aí, Dona Leopoldina, a memória dela na família dela, dos descendentes dela, na corte imperial, era grande. Mas isso, e a morte de Dona Leopoldina foi o primeiro luto nacional brasileiro. Isso eu digo há muitos anos já, antes de ser hoje em dia uma frase quase que lugar comum. Mas ela não viveu, ela não sobreviveu, né? Ela foi enterrada no convento da Ajuda, em 1826, e lá ficou até ir para o convento de Santo Antônio e depois foi para o mausoléu da Independência, em São Paulo. Somente na década de 1970, quando o Brasil fazia 150 anos da sua independência, um austro-brasileiro conseguiu fazer uma pesquisa sobre Dona Leopoldina, que é um livro desse tamanho, que é como ele mesmo diz, um esforço de biografia de Dona Leopoldina. E aí sim a gente soube a vida e a obra, que é o próprio Brasil, o próprio Dom Pedro II, de Dona Leopoldina. Antes disso, você tem pequenos textos, né, laudatórios, você não tem uma biografia gigante de Dona Leopoldina. Para nós, historiadores, é a fonte principal, né? É o Carlos Oberacher Júnior. Dali em diante, aí sim, de 1972 em diante, nós fomos descobrindo essa mulher que era chamada de Paladina da Independência e que a gente não conhecia nenhum detalhe da sua vida. E aí, a gente foi vendo que a contribuição de Dona Leopoldina não era circunscrita a 1821 ou 1822, né? Mas que, na verdade, isso é uma coisa que eu costumo falar, é muito mais. Dona Leopoldina, só para vocês terem uma ideia, tem até vídeos aí no meu canal, quem quiser lá assistir, que é a história do Brasil como você nunca viu. Dona Leopoldina, ela está na própria bandeira. Porque quando Jean-Baptiste Debré faz uma bandeira em que ele coloca um losango amarelo-ouro em heráldica, esse losango na heráldica é uma lisonja, ou seja, é uma mulher. Então, aquele losango que está dentro da bandeira do Brasil é a imperatriz Dona Maria Leopoldina. Ela está ali na própria bandeira. Aquele losango não é só uma representação imagética dela, é também, mas é ela mesma. Quando o Debré faz isso, ele está pensando nela, ele está colocando a imperatriz, que foi tão importante para a independência, né, na própria bandeira, no pavilhão imperial. E até hoje nós temos esse losango na nossa bandeira. Então, Dona Leopoldina é a mãe do Brasil independente. Mas aí, professor, para enaltecer esse papel, essa importância dela na história, o senhor foi autor de uma proposta para que virasse projeto de lei
aqui no Congresso para que ela tenha inscrito o seu nome no papel do livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Eu quero saber dessa história. Exatamente. O Instituto Dona Isabel é um instituto do Rio de Janeiro, que hoje está em Brasília, fundado em 2001. E nós, desde que nós nos fundamos, né, a gente quis o resgate da vida e da obra de todos os abolicionistas do Brasil. Não só a Dona Isabel, que é a Princesa Isabel popularmente. Mas o que é interessante é que Dona Isabel vai ser a signatária da chamada Lei Áurea em 1888, eu já tive a oportunidade de estar aqui várias vezes falando disso, e essa Lei Áurea, essa abolição da escravidão em 88, não é? Muitos anos depois de 22, é chamada de segunda e definitiva independência do Brasil. Então, a neta com a avó estiveram na primeira e na segunda independência. Estiveram fazendo o Brasil na origem, em 1822, e terminando de fazê-lo no fim, quando os negros, que eram considerados africanos, não brasileiros, passam a ser considerados brasileiros, com a Lei Áurea. E aí o Instituto Dona Isabel achou por bem, em 2016, apresentar à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados o anteprojeto de lei que insere no livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria Dona Leopoldina, né, a avó, e Dona Isabel, a neta. Por quê? Porque, na verdade, vejam bem, o Dom Pedro I já está no livro, José Bonifácio já está no livro, Dona Leopoldina não está no livro, isso é espantoso, isso é espantoso. Por outro lado, Joaquim Nabuco já está no livro, Dona Isabel, que assinou a lei e que era abolicionista e que, segundo ele mesmo e outros homens, deu um golpe de Estado para essa lei passar, não está no livro, né? Então veja que a história, de fato, tem dificuldade, os historiadores, homens, né, a maioria, tem dificuldade em lidar com as personagens femininas. Sempre que se escreveu sobre Dona Leopoldina ou sobre Dona Isabel, houve uma ambiguidade na escrita sobre elas, porque os historiadores, eles têm uma lente, não é? Que é a sua visão de mundo, e impede de ver diversas facetas dessa personalidade. Dona Isabel, por exemplo, era descrita como penumbrosa e das sacristias. Dona Leopoldina, as pessoas não conheciam, volto a dizer, antes do Carlos Oberacker, não conheciam detalhes da sua vida, nem antes lá em Viena e nem no próprio Rio de Janeiro. Tá certo, professor. Nosso tempo, infelizmente, acabou. É muita história, muito conteúdo super relevante, né? Esse trabalho que o senhor faz, mas eu te agradeço muito por essa conversa aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esta entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher.